Vem ler comigo sobre conhecimento e desejo, intelectualidade e afeto no livro Bússola. Gente, eu li esse livro algumas vezes, pelo menos três. Eu me sinto muito íntima do seu autor, o Mathias Enard, que nasceu na França em 1972. Ele estudou árabe e persa e viveu longos períodos no Oriente Médio. Esse autor estudou profundamente o orientalismo alemão com uma bolsa de estudos do programa de cultura da mesma instituição que financiou meu doutorado em Berlim, o DAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, um nomão desse, né? Mas uma instituição muito incrível. Esse livro, Bússola, foi vencedor do Prêmio Goncourt e é um olhar muito sofisticado sobre as trocas culturais, guerras e conflitos entre o Oriente Médio e a Europa no século XIX. O livro é também uma visitação à agitada cena intelectual e artística desses dois mundos, a Europa e o Oriente Médio. O livro Bússola tece uma crítica ao orientalismo tradicional inventado pelos europeus e todos os estereótipos e fantasias sobre o Oriente que daí surgiram para justificar duas coisas: o colonialismo e o apagamento cultural no campo das artes, da ciência e também do yoga. O Matias desafia aquela visão simplista de uma Europa que apenas contempla o Oriente como um objeto distante e exótico. Então, ao retratar essas figuras históricas desses dois mundos, músicos, escritores, místicos e naturalistas exploradores que viveram para além das fronteiras do Danúbio, sua obra destaca a maneira pela qual o Oriente funcionou para o Ocidente como um espaço de impiedoso confronto cultural, mas também de muita inspiração e loucura, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O livro é uma noite sem fim, sem sono, sem trégua para Franz Ritter, que é um musicólogo vienense, encarando a sua própria vida e suas experiências de pesquisas e também as suas experiências amorosas. A trama se desenrola como um fluxo de consciência, onde o Franz se perde em lembranças e reflexões sobre a sua carreira, sua paixão não correspondida por uma mulher chamada Sara, uma figura culta, fascinada pelo Oriente Médio também, especificamente pela influência da cultura islâmica na música e na arte ocidentais. A Sara representa um elo entre o conhecimento e o desejo, o intelecto e o afeto. Ela simboliza principalmente o abismo e uma inacessibilidade não apenas no plano romântico, mas também em termos de compreensão do que seria o Oriente. A relação deles encapsula o tema central do romance, que seria, eu definiria como o fascínio por algo que parece eternamente fora de alcance, seja uma pessoa ou mesmo uma cultura. Esse livro explora de forma rica e detalhada a história das interações culturais entre a Europa e o mundo islâmico, presenteando o leitor com fatos reais de figuras europeias importantes como Goethe, Wagner, Nietzsche, Debussy, Flaubert, Balzac, Liszt, a Gertrude Bell, o Rilke e os naturalistas europeus. Os místicos e escritores orientais do século X e XI, como Khayyam, Rumi, Al-Farabi, Nizami e Nishpur, também estão muito bem documentados de forma bela e veemente através de suas poesias e suas cartas, revelando para além dos seus êxtases místicos a vida como ela é, dores, moléstias e dúvidas. O Franz, esse personagem, evoca suas viagens por cidades como Istambul, Damasco, Teherã, e através disso ele revela as complexas e muitas vezes esquecidas trocas culturais entre essas regiões, entre a Europa e o Oriente Médio. A bússola no título serve, no primeiro lugar, e bastante óbvio, o olhar desse Franz como metáfora para a orientação e a sua desorientação, tanto em termos físicos quanto emocionais, enquanto ele vai lidando com as questões pessoais e intelectuais profundas. Mas esse título também remete àquilo que se incrusta, na verdade é uma bússola, no tapete de orações muçulmano, permitindo ao crente localizar no seu imaginário cósmico onde está Meca.
onde é que ele esteja no mundo. Essa bússola ajuda a orientá-lo para o Oriente, Meca. É uma dessas obras densas, repletas de referências históricas e culturais. Eu passei o livro todas as vezes lendo o meu livro e atrás investigando os nomes e lugares que muitas vezes escapa do meu conhecimento. Então, esse livro ele explora o diálogo entre as civilizações e ao mesmo tempo em que reflete sobre a identidade, o amor e a memória. O livro resgata também a complexidade do diálogo intercultural e sugere que a verdadeira compreensão entre o Oriente e a Europa, o Ocidente, exige reconhecer uma influência mútua, questionando os clichês e as hierarquias criadas pelo orientalismo clássico, desconstruindo assim os preconceitos e nos convidando para ir fundo na história cultural da humanidade para entendê-la como uma pulsão nunca subjugada, a despeito de todas as opressões, né? A cultura sempre ressurge e ressurge forte. Eu procurei uma página, um pedaço desse livro magnífico que eu queria compartilhar com vocês, e está aqui a página 234 do livro. É uma passagem que ele escreve às 3h45 da manhã. Lembra que esse livro todo é escrito a partir das 11 e pouca da noite até às 6 da manhã. Né? É a história dele nessa noite não dormida. Então, eu vou ler essa passagem para vocês. Vamos lá. Tudo se apaga, tudo escapa, avançamos por terrenos novos, tudo foge. É preciso reconhecer, caro Thomas Mann, que as suas páginas sobre a 32ª sonata de Beethoven são perfeitas para provocar a inveja dos musicólogos. Aquele conferencista gago, Kretschmar, que toca piano berrando seus comentários para ultrapassar os próprios fortissimi, saca ele? Que personagem, um gago para falar de um surdo? Por que será que não há o terceiro movimento na Opus 3? Eu gostaria de apresentar minha própria teoria. Esse famoso terceiro movimento está presente indiretamente, por sua ausência. Está nos céus, no silêncio, no futuro. E já que se espera por esse terceiro movimento, ele quebra a dualidade do enfrentamento das duas primeiras partes. Seria um movimento lento, tão lento ou tão rápido que perdura numa tensão infinita. O duplo, o ambíguo, o turvo, o fugidio, a fuga. Esse falso círculo, esse impossível retorno é inscrito pelo próprio Beethoven bem no início da partitura, no maestoso que acabamos de ouvir. A ilusão da tonalidade esperada, a inutilidade das esperanças humanas, tão facilmente enganadas pelo destino. O que acreditamos ouvir, o que acreditamos esperar. A esperança majestosa da ressurreição, do amor, do consolo, é seguida apenas por um silêncio. Não há terceiro movimento. É um terror, não é? A arte e as alegrias, os prazeres e os sofrimentos dos homens ecoam no vazio. Todas essas coisas a que nós nos apegamos, a fuga, a sonata, tudo isso é frágil, dissolvido pelo tempo. Escute esse final do primeiro movimento, o gênio dessa coda que termina no ar, suspensa, depois do longo caminho harmônico até o espaço entre os dois movimentos, que é incerto. Da fuga à variação, do fugidio à evolução. A pequena área prossegue, adagio molto, num ritmo dos mais surpreendentes, a marcha para a simplicidade do nada. Ilusão, de novo, essa essência. Não a descobrimos na variação e nem a captamos pela fuga. Acreditamos nós ser tocados pela carícia do amor e nos vemos descendo uma escada de pernas para o ar, uma escada paradoxal que leva apenas ao seu ponto de partida, nem ao paraíso, nem ao inferno. O gênio dessas variações,
o senhor certamente convirá, senhor Mann, também reside nas suas transições. E aí que se encontra a vida frágil, no vínculo entre todas as coisas. A beleza é a passagem, a transformação, todas as artimanhas do ser vivo. Essa sonata é viva justamente porque passa da fuga à variação e desemboca no nada. O que há na amêndoa? O nada. É o nada que há na amêndoa e ali se mantém. É claro que o senhor não pode conhecer esses versos de Paul Celan, senhor Mann, pois já tinha morrido quando eles foram publicados. Aspas para o Paul Celan. Um nada. Fomos, somos nós, continuaremos a ser o nada que floresce, a rosa do nada, a rosa de ninguém. Um beijo, gente. Aproveitem o livro.